Filmes relacionados ao Autor Orfeus para leitura 5 minutos publicado 07.08. 2022 atualizado 07.08. 2022 Os filmes sobre reis e rainhas permitem que você mergulhe no abismo das intrigas da corte, das decisões enérgicas, da conveniência política, do amor sincero e da bajulação fingida. Se você gosta de tudo isso ou simplesmente tem curiosidade de conhecer a vida dos poderes constituídos, acabamos de preparar uma seleção de excelentes filmes sobre o assunto. Portanto, sente-se, pegue algo saboroso e vamos lá. O Discurso do Rei. O enredo desse filme nos conta sobre a ascensão ao trono de um duque que leva o nome de George VI. Notavelmente, esse era o atual pai da rainha Elizabeth II. Depois que o irmão do duque se recusa a desistir do trono, ele é forçado a aceitar a ascensão. Mas o jovem, exausto por crises nervosas e gagueira, duvida de sua capacidade de liderar um grande país. Então, ele pede a ajuda do fonoaudiólogo neo-ortodoxo Lionel Logg. Duas rainhas. Esta é a história da oposição incômoda entre a rainha Mary Stuart e Elizabeth I. A primeira e uma verdadeira católica e por isso, e uma das mais importantes rainhas do mundo. A primeira e uma verdadeira católica e devido à antiguidade de seu sangue, pode reivindicar o trono da Inglaterra, mas, enquanto isso, vai para a Escócia após a morte de seu marido, o rei. A protestante Elizabeth I envia um grupo de embaixadores à Escócia, que inclui o favorito da atual rainha, Robert Dudley. Todos acreditam que ele é o candidato perfeito para se casar com Mary. Um caso real. Esse filme sobre reis nos leva à severa Dinamarca. Lá, o governante Christian VII sofre de sérios distúrbios mentais e prefere passar quase todo o seu tempo em bordéis e bordéis. Isso deixa sua esposa, a rainha Caroline, muito nervosa. Logo aparece na comitiva do rei um médico alemão, Johann Struensee, que consegue aliviar um pouco os sintomas do distúrbio mental do rei. Dessa forma, ele conquista a confiança do rei e recebe vários cargos importantes no governo. No entanto, o médico também se aproxima da jovem rainha, o que desagrada a rainha Mary. Favorito. Estamos no século XVIII e há uma guerra entre os franceses e os ingleses. No entanto, a vida continua em Fogue-de-Albion. O trono é dado à doentia rainha Anne que sofre de gota. No entanto, o país é de fato governado por sua fiel amiga Lady Sarah Marlborough. Logo sua parente Abigail chega à corte e, a princípio, ela se vê na cozinha. No entanto, depois que a garota consegue curar a gota da rainha, Marlborough decide torná-la uma serva. Agora é um momento de oportunidade para Abigail, e seria melhor que ninguém ficasse em seu caminho. A jovem Vitória. O pai de Vitória morreu quando sua filha não tinha nem 1 ano de idade. Aos 11 anos de idade, ela se dá conta de que terá de assumir a administração do vasto Império Britânico. Ela ainda é muito jovem e inexperiente, tentando conquistar o respeito e o amor do povo. A rainha Vitória ficou no trono por 63 anos, mais tempo do que qualquer outro monarca antes dela. A era vitoriana coincidiu com a maior prosperidade de todo o império. Entretanto, para a governante não era menos importante não apenas a felicidade do povo, mas também a sua própria. Por isso, ela amou e foi amada. Rainha. Os eventos desse filme sobre reis e rainhas falam sobre os acontecimentos após a tragédia com a princesa Diana em 1997. A rainha Elizabeth II entra em confinamento voluntário no castelo de Balmoral para se dar conta de tudo o que aconteceu. Ao mesmo tempo, um jovem e ambicioso Tony Blair ascende ao cargo de chefe do parlamento. Ele percebe que a prisão da rainha pode fazer com que os cidadãos do país deem as costas ao trono da Inglaterra. Portanto, ele precisa encontrar um meio-termo entre a dor pessoal da rainha e o desejo do público de ouvir seus pensamentos. Outra história da família Boleyn. Esta é a história das irmãs Bolena, Ana e Maria. Elas são movidas apenas pela ambição familiar e por isso competem pela atenção e afeição do rei Henrique VIII. Ambas estão destinadas a ter um caso com ele, mas somente uma conseguirá a cobicada posição de rainha, embora por um período muito curto. Vitória e Abdul. A rainha Vitória subiu ao trono aos 18 anos de idade e se tornou a líder da Grã-Bretanha, Irlanda e posteriormente imperatriz de toda a Índia.
Entre a massa de súditos de Sua Alteza, um jovem bonito chamado Abdul Karim apareceu repentina e espontaneamente. Ele rapidamente se tornou um homem extremamente influente na corte da rainha. Ele foi muito invejado, intrigas foram armadas contra ele, e a conexão entre ele e a rainha foi discutida na Inglaterra e em outros países. Adeus, minha rainha! Este livro foi escrito no formato de memórias de um leitor da corte de Maria Antonieta durante a época em que os rebeldes assaltaram a Bastilha e Versalhes ainda estava defendendo seu esplendor no meio das massas que rugiam. A corte conta como a prisão da Bastilha foi completamente destruída, a Guarda Nacional foi estabelecida e depois disso toda a comitiva. E os criados deixaram a rainha. 21 anos após esses eventos, Sidonie Laborde, que esteve com Maria até o fim, faz uma retrospectiva em Viena e escreve um livro de memórias sobre esses eventos sangrentos. O Rei. Esta é a história do rei mais famoso da Inglaterra, Henrique V. Ele estava destinado a subir ao trono durante a terrível e sangrenta Guerra dos 100 Anos. No entanto, mesmo em condições difíceis, ele conseguiu se tornar quase o maior líder militar de sua época. Esta é a parte final de nossa seleção. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, não deixe de escrevê-la nos comentários. Tenha um céu tranquilo sobre sua cabeça e nos vemos em breve nas páginas de novos artigos.